Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2019. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículo do 28 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Durante esta vida, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos agora que são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, da segunda-feira, que nos trazia o evangelho, a história daquele jovem rico que vai até Jesus e ele quer saber o que precisa fazer para alcançar o reino de Deus. Quando Jesus manda aquele jovem vender tudo e dar aos pobres, porque ele já cumpriu os mandamentos que Jesus havia listados, ele fica triste, porque era muito apegado ao dinheiro. E quando os discípulos observam aquela cena, que Jesus fala que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus, então eles perguntam: e quem poderá se salvar? E aí é que Jesus fala: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E hoje nós vemos que Pedro relata Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus fala: em verdade, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Jesus, muitas vezes as pessoas pensam só nas coisas do mundo, mas preste atenção o que é que Jesus fala quando Jesus dá 100 vezes mais. Ele fala, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Então, meus irmãos, ali ele fala para Pedro que realmente tudo o que eles deixaram para trás para seguir o Mestre não era em vão. Que eles verdadeiramente, o que eles podiam esperar nessa vida era perseguições, mas a confiança e o olhar verdadeiro deles não deveria estar nessa vida, porque todo aquele que prometer só sofrer nesse mundo, ninguém iria passar pelo sofrimento para nada. Mas a promessa de Cristo é a vida eterna. Por isso que ele fala que muitos que são os primeiros nessa vida serão os últimos. E muitos que são os últimos nessa vida serão os primeiros no reino de Deus. E nós vemos muitas pessoas que dizem seguir ao Cristo, mas não querem carregar a cruz, não querem a perseguição, não querem a dor, não querem o sofrimento, o martírio. E nós olhamos pela história da igreja, quantas pessoas deram a vida durante esses 2000 anos da igreja de Cristo em função do Cristo, dando o testemunho verdadeiro do Cristo. Então, se você vive uma vida e que não sofre perseguições por causa da palavra de Deus, do anúncio do Evangelho de Deus, então você não está pregando o Evangelho verdadeiramente. Porque todo aquele que fala a verdade será perseguido. Nos tempos de hoje se criou a moda, nos últimos anos, do politicamente correto, daquele que não quer se indispor com ninguém, aquele que fica em cima do muro, daquele que se cala
porque ele não quer ser criticado, ele não quer ser perseguido, ele não quer ser condenado. E essas pessoas não anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Eles se omitem porque querem ser os bonzinhos. Que nós possamos ter a coragem, que nós possamos verdadeiramente carregar a cruz do Cristo, falar a verdade, porque Cristo é a verdade e a vida. Quem quer uma vida sem dores, sem sofrimentos, não é seguindo ao Cristo que vai conseguir, porque verdadeiramente todos aqueles que entregaram sua vida ao serviço do Cristo foram perseguidos, muitas vezes martirizados e mortos. Mas eles não olhavam essa vida, eles não seguiram o Cristo olhando essa vida. Os olhos deles estavam voltados à vida eterna. Em outra passagem, quando os discípulos resolvem, que fala que Jesus tem palavras muito duras e muitos dos discípulos deixaram de seguir o Cristo, foram embora, Jesus pergunta para os 12, e vós, não ireis embora também com os outros? Aí Pedro fala, a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Essa é a recompensa que nós deveremos esperar com o Cristo, em seguir o Cristo, em deixar tudo para estar com Cristo, para anunciar a sua palavra, esperar a recompensa na vida eterna. Assim Jesus falou para o jovem rico, vai dar tudo o que tem e terás um tesouro no céu. Ele não teve a capacidade de dar esse passo adiante rumo ao reino dos céus. Se entristeceu porque era apegado ao dinheiro. Que nós possamos dar esse passo adiante, de não ficarmos em cima do muro, de não sermos o politicamente correto, que nós possamos subir os telhados e gritar a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para colocar debaixo de uma vasilha, não. Ela ficou para ser programada nos altos dos telhados das casas, para que todos as escutem. Se é uma palavra dura, uma palavra que quer mostrar algo de verdadeiro, que quer transformar a vida das pessoas, ela não deve deixar de ser dita, mesmo que soframos com as perseguições, porque aí verdadeiramente nós estamos cumprindo o papel do discípulo do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.